no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu quero cumprimentar você que está me assistindo a partir de agora pelo canal 23, Star News, aqui na cidade de Penápolis. E este é um programa do Ministério Fonte de Vida. Nós temos esta programação a cada 15 dias. Você pode assistir pelo canal 23, TV a cabo, ou ainda pela internet. Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez com a oportunidade de compartilharmos uma palavra de Deus com a sua vida. E nesta oportunidade eu quero falar de um personagem bíblico do Antigo Testamento que nos ensina muitas coisas a respeito da sua experiência de vida, a sua experiência pessoal com Deus e, acima de tudo, como este homem tinha o seu caráter formado pelas coisas de Deus. E eu estou falando de Daniel. Daniel é um personagem que inicialmente nós lemos, ele teve uma experiência ainda muito jovem com Deus e foi usado por Deus de uma forma poderosa. E nós vamos entender por que é que esse caráter tão trabalhado, vamos dizer assim, pode influenciar a vida de muitos e ainda hoje pode influenciar as nossas vidas. Então a palavra de Deus nos diz no capítulo 6, no verso 3, que eu vou estar lendo agora, que Daniel, ele se distinguiu de todos os líderes da sua época, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você a respeito da vida, do caráter de um homem de Deus. Aqui está dizendo no versículo 3 do capítulo 6 de Daniel, que Daniel tinha um espírito excelente. Havia nele um espírito trabalhado pelo próprio Deus. Um espírito excelente, algo que ele podia transparecer pela sua vida, pela sua própria experiência. E ao chegar as notícias a respeito de Daniel, o rei Dário, ele pensa em constituí-lo autoridade sobre o reino. Amados, se nós formos pensar bem na nossa vida, o que seria em nós esse espírito excelente? O que seria essa visão de Deus que poderia estar na nossa vida causando um impacto para a vida de outras pessoas? Então, o espírito excelente, quando nós vivemos o nosso espírito de uma forma excelente, marcado pelas marcas do próprio Deus em nós, as pessoas vão ficar impactadas e elas vão desejar nos colocar, nos constituir sobre os seus negócios, sobre os seus ministérios, o seu trabalho.
A pessoa que tem um espírito excelente, ele é marcado por marcas importantes de fidelidade, de domínio próprio, dos frutos do Espírito. Daniel, ele tinha um espírito excelente, isso causava um impacto nas pessoas. Então, nós devemos da mesma forma procurar na nossa formação, no nosso contato com Deus, pedimos a Deus que trabalhe o nosso espírito, para que a gente venha a desfrutar e a compartilhar com outras pessoas de um espírito excelente, né? Aquele espírito que vai impactar pela perfeição, pela responsabilidade, pelo ato de estarmos sempre sendo renovados, cheios do poder de Deus, cheios do Espírito. Daniel era assim. E no verso 4, continuando aqui a leitura, no capítulo 6 de Daniel, diz assim: então, estas autoridades ali do reino procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Opa, então aquele que tem um espírito excelente também pode incomodar. Ao mesmo tempo que pode impactar, pode também incomodar alguém. O rei estava de olho em Daniel. O rei queria constituir Daniel como autoridade sobre o reino. E isso passou a incomodar os outros líderes, presidentes do reino. E eles começaram a procurar um defeito, eles começaram a procurar algo contrário na vida de Daniel, né? Mas a palavra do Senhor diz que eles não podiam achar nenhuma ocasião, nenhuma circunstância, nada que pudesse trazer culpa alguma sobre a vida de Daniel. Isso quer dizer o quê? Daniel não devia, ele não tinha culpabilidade em nenhuma circunstância, ele não poderia ser acusado pelos inimigos, ele não poderia ser acusado nem pelo próprio Satanás, porque ele era um homem cheio do Espírito, ele era um homem de espírito excelente. E aqui então é claro, eles não podiam achar ocasião nenhuma, nem culpa sobre a vida de Daniel. Por quê? A primeira coisa que a Bíblia nos mostra, porque ele era fiel. Opa, então nós achamos uma outra marca no caráter de Daniel. Ele tinha um espírito excelente e ele era um homem fiel. Fidelidade é algo que marca a vida do ser humano. Amados, quem é que gosta de conviver com alguém que é infiel? Quem é que vai se agradar de alguém que você não pode confiar, que não é fiel em tudo que faz? Então, a palavra do Senhor, ela é clara em tratar o caráter do ser humano. Quando ele tem algo de Deus, quando ele tem o poder, quando ele tem a presença de Deus na sua vida, ele desenvolve esta fidelidade. O ser humano tem que desenvolver a sua fidelidade, porque se ele for fiel, ele tem uma marca de Deus. Deus é fiel. Amados, mas não basta dizermos que Deus é fiel. Eu tenho que também ser fiel. Se eu tenho um Deus que é fiel, que age na minha vida, eu preciso, desde que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, eu também preciso ter essa marca na minha vida, da fidelidade, da sinceridade, de podermos conviver com alguém que seja impactado não apenas pelo nosso trabalho secular, o nosso trabalho diário fora numa empresa, mas também pela nossa fidelidade. Daniel era um homem fiel, não havia nele culpa alguma, as pessoas não conseguiam achar nele uma culpa. E além de tudo isso, veja bem, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa,
nem vício. Daniel não carregava vícios. Amados, quando nós, os seres humanos, eles convivem com um vício, isso passa a ter domínio. O vício, ele é algo na nossa vida que domina. Quando o vício domina, nós somos enfraquecidos no nosso espírito. Então a palavra do Senhor diz que Daniel podia ter um espírito excelente, fidelidade, nele não havia culpa e nem vício. Então Daniel não se deixava dominar por uma força contrária na sua vida. O vício, ele é uma força contrária, uma força que nos domina, e nós não podemos deixar que uma força contrária, uma força de trevas, possa dominar a nossa vida. Então nós vemos hoje jovens, adultos, não tem idade, adolescentes e até mesmo crianças tendo vícios. E o vício, ele é aquilo que vai sendo gerado pouco a pouco e a pessoa não percebe. E quando ela se vê dominada por este vício, não tem como mais, de forma fácil, ela se libertar. Ela vai sofrer, ela vai ser oprimida, ela vai ser transtornada no seu caráter, no seu sentimento, nos seus pensamentos, por causa do domínio de um vício, de uma culpa, de algo que faça parte do seu caráter. E nós é que temos que dominar as trevas. As trevas não podem nos dominar. Se nós servimos a um Deus vivo, poderoso, que nos dá unção, que nos dá livramentos, nós não podemos nos deixar dominar pelo pecado, pelo vício, pela insensatez. Nós é quem temos que ter domínio sobre as situações. Nós é que temos que ter a coragem e a força de dizermos não para o pecado, para a injustiça, para os vícios, para a culpabilidade. Dizermos não, né? Quando, se por acaso isso acontecer, um deslize na nossa vida, temos a coragem de dizer basta, chega, pedir perdão a Deus, confessarmos as nossas falhas e retornarmos para o alvo, começarmos a olhar de novo para o Deus que Ele sim tem que ter domínio sobre a nossa vida. Não é o vício. Daniel, ele era dominado por Deus. Daniel, ele recebia um domínio dos céus. O seu caráter era marcado por algo de Deus, né? E aí então, estas autoridades que procuravam algo contra Daniel, viram que não podiam achar nada contra Daniel com relação ao reino. Ele estava aqui com o rei, ele estava agradando o coração do rei. E aí então, eles concordam em que o rei devia baixar um decreto da seguinte forma: que qualquer pessoa que por um espaço de 30 dias fizesse uma petição, um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao rei, que esta pessoa fosse lançada na cova dos leões. Olha só como o inimigo trabalha. Olha como o inimigo, ele arma ciladas contra a vida de um homem de Deus, que tem um caráter excelente, um espírito excelente, não tem culpa, fiel, mas isso também incomoda as trevas. E nós vemos então aqui os inimigos armando uma cilada. Se eles não podiam ver nos atos, nas atitudes de Daniel com relação ao reino, ao rei, porque ele era fiel, nós vamos baixar um decreto e nós sabemos que ele serve a Deus.
Nós sabemos que ele ora ao seu Deus e esse decreto, então, nós vamos pegar, Daniel. Porque nós vamos baixar um decreto que em 30 dias ninguém poderá orar, ninguém poderá pedir a ninguém, a nenhum Deus, a não ser ao rei. Se alguém fizer algo contrário, será lançado na cova dos leões. E pediram então ao rei que estabelecesse esse decreto. E então o rei Dario assina essa escritura, este decreto, e sem saber que estava sendo preparada uma armadilha tão grande contra a vida de um homem de Deus, fiel. E diz assim o verso 10 deste capítulo: ora, quando Daniel soube que a escritura já estava assinada, ele entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia Daniel se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também ele costumava fazer antes. Daniel não mudou a sua vida. Não é por causa de um decreto maligno das trevas para trazer um problema na vida de Daniel que Daniel deixou de orar. Daniel tinha um Deus. Daniel tinha um relacionamento. Daniel tinha uma intimidade com este Deus. Daniel se relacionava através da oração, e a palavra de Deus diz que ele 3 vezes ao dia ele consultava, ele orava, ele se relacionava com o seu Deus, dava graças. Daniel era um homem grato pela presença de Deus na sua vida. Ele, diante do seu Deus, dava graças e não mudou a sua atitude. E isso então veio complicar a vida de Daniel, porque estes homens, estes inimigos espirituais de Daniel, conseguiram provar para o rei que Daniel não estava cumprindo este decreto. E nós vemos então o rei ordenando que trouxessem a Daniel, no versículo 16, e o lançassem na cova dos leões. E disse então o rei a Daniel: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serves, este mesmo Deus que se relaciona contigo, este mesmo Deus que fala contigo, que você ora, que você se relaciona, que você tem gratidão, ele te livrará. Essas foram as palavras do rei. Nós vemos umas palavras de confiabilidade. O próprio rei confiou no livramento do Senhor. E eu quero dizer para você que tem um espírito excelente, eu quero dizer para você que não tem culpa, não carrega culpas, eu quero dizer para você que tem sido fiel, mesmo que o inimigo trace armadilhas, prepare, venha forjar alguma coisa contra a tua vida. Eu quero dizer para você, como o rei Dario disse para Daniel: este mesmo Deus que tem te dado este espírito excelente, este mesmo Deus que tem te dado fidelidade, este mesmo Deus que não tem deixado você viver a culpa do pecado, quando o inimigo se levantar, este mesmo Deus te livrará. Este mesmo Deus vai se levantar contra os teus inimigos e te libertar, te salvar, como ele fez com Daniel. Nós vemos que o anjo do Senhor fecha a boca destes leões, destes inimigos, e ele então traz um livramento para Daniel, né? Olha só que tremendo. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia o rei. E Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim a inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, eu não cometi pecado. Então o rei se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Nenhum dano se achou nele, porque ele creu no seu Deus. E sabe qual foi o novo decreto do rei? O rei Dario disse assim para toda a sua nação: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não se pode destruir e o seu domínio jamais terá fim. É isso que Deus faz com aqueles que têm o Espírito excelente, que são fiéis, que conseguem viver uma vida reta, uma vida digna, uma vida de exemplo. Daniel teve uma vida exemplar dentro do reino. Ele e os seus amigos que se preservaram dentro do palácio do rei, eles foram honrados. Nós vemos aqui o rei, o próprio rei, dizendo: não há Deus como o Deus de Daniel. Amados, por causa da tua vida, por causa do teu comportamento, por causa do teu espírito excelente, as pessoas vão olhar para você, perguntar quem é o Deus que você serve, e você vai dizer: eu sirvo a um Deus vivo, verdadeiro. E as pessoas vão dizer que este reinado, este Deus que você serve, ele domina para todo sempre. Ele é um Deus verdadeiro, que muda a vida das pessoas, que dá um novo nascimento, que gera um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, quando este entrega o seu coração. Amados, nós temos aqui um exemplo de vida. Um exemplo de vida diante das nossas vistas e que nós devemos imitar. Este mesmo Deus que deu um caráter para Daniel excelente, um espírito excelente, foi o mesmo Deus que o livrou da boca dos leões. E eu anotei aqui para você a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim para nós, através de Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Amados, essa é uma realidade. Nós como cristãos, nós temos que estar a vida toda vigilante. Fuja do vício, fuja dos engodos, das mentiras, dos projetos maus, fuja, corre do pecado. Tenha uma vida de santidade, busque a Deus, busque a presença de Deus, busque o próprio Deus, porque muitas vezes nós buscamos a cura, nós buscamos a provisão, o dinheiro, um bom salário. Tem algum mal em buscar estas coisas? Não, eu tenho que buscar cura, provisão para minha família, eu tenho que buscar crescimento, eu tenho que buscar um lugar para que eu possa trabalhar e ter o meu sustento. Não tem problema nenhum buscar todas estas coisas. Nós temos que buscar, só que muitas vezes nos esquecemos de buscar. Queremos as coisas de Deus, mas não queremos a Deus. Eu tenho que buscar primeiramente a Deus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca o reino, busca Deus, para que tenha um espírito excelente.
E aí o Senhor vai livrar, vai curar, vai sustentar, vai trazer a provisão para a tua mesa, para os teus filhos, vai fazer planos para você, vai traçar projetos de Deus para a tua vida. Faça isso em nome de Jesus, porque a pessoa inculpável, diz a Bíblia, é aquele que não se pode culpar, é o inocente. Em Filipenses 1:10, a palavra do Senhor diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, ele diz, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros, inculpáveis até o dia de Cristo. Então, amados, Paulo está falando de algo que é impossível? Não, não é impossível, porque quando nós pecamos, podemos nos arrepender, pedir perdão a Deus e continuarmos inculpáveis neste caminho até o dia de Cristo, até o dia da volta de Jesus. Então, ainda em Filipenses, Paulo também diz, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amados, você pensa que na época de Daniel era diferente? Nós vimos aqui. O inimigo usou os próprios líderes do reino para se levantar contra a sua vida. Não era diferente. Então a palavra de Deus diz, olha, no meio de um mundo corrompido, uma geração corrompida, perversa, maldosa, eu que tenho um espírito excelente, você que tem um espírito excelente, nós temos que resplandecer como astros, como luz neste mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vocês são o sal da terra, vocês vão ter que ser diferentes, vocês vão ter que salgar, vocês vão ter que dar sabor. Então, sejamos como astros no mundo, resplandecendo numa geração corrompida, numa geração má. E ainda em Colossenses 1:22, agora contudo, o próprio Cristo vos reconciliou no corpo da sua carne, através da sua morte, para perante ele você se apresentar santo, irrepreensível e inculpável. É por isso que Jesus morreu, para tirar a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas injustiças, porque sem ele nós não conseguiríamos nos livrar de nada disso. Eu louvo a Deus porque Cristo Jesus um dia morreu para tirar o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, tirar a nossa culpa. Nós tínhamos culpa diante de Deus, éramos culpados do pecado. O pecado entrou no mundo e através de Adão nós recebemos com ele toda a culpa e a separação de Deus. E para me reconciliar, Jesus, ele precisou morrer. E através da sua morte, poder transferir à igreja a sua santidade, para que sejamos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante do nosso Pai. Amado, minha amada, querida dona de casa, você homem que me assiste, você jovem, nós temos tido tantas pessoas que têm comentado, que têm acompanhado as nossas programações. Nós temos visto também que muitas pessoas têm assistido via internet este programa. E eu quero agradecer mais uma vez você e orar para que a tua casa seja um lugar de bênção e você seja uma vida que tem um espírito excelente. Obrigada, Deus, por estas vidas que me assistiram, que assistiram esta programação da Star News, canal 23. Obrigado, Senhor, por todo aquele que patrocina este programa. Obrigada por todos aqueles que assistem esta programação. Que a sua casa, o seu lar, a sua vida seja repleta da bênção do Senhor.
E eu os abençoo, Senhor, agora, hoje, neste momento e para todo sempre, com a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Receba a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas, o que dele